Muito bem, chegamos a mais um episódio do programa Agrorotina. O programa que busca valorizar os homens e mulheres do campo. A gente está atrás de histórias, de case de sucesso. E hoje estamos em Vila Lângaro, na comunidade de Linha Salete. Hoje viemos conhecer um pouco da história da família Milani. O nosso agradecimento especial, é claro, aos nossos patrocinadores. Sicredi Altos da Serra. Escolha quem apoia o produtor rural. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Adubos Coxilha, 35 anos, parceria que gera produtividade. Aumente a produtividade e a lucratividade com as sementes Coxilha, tecnologia Embrapa. E em mais um programa Agrorotina, hoje estamos em Vila Lângaro, na comunidade de Linha Salete. Hoje viemos contar um pouco da história da Granja Milani, da família Milani. Quem nos recebe aqui é o seu Laudecir, a Luciane, o seu Laurindo, a dona Lourdes, o Lucas, o Luan e a Lauane. A turma do L aí nos recebe para contar um pouco da história da Granja Milani. Seu Laurindo, conta pra gente como começou aí essa história, como foi o pontapé inicial da Granja Milani. Bom dia a todos. Então a gente começou há mais de 50 anos, que aqui era só uma lavoura. Era uma lavoura e não tinha nada. A gente começou com uma pequena casinha, fomos aumentando. E a gente foi assim, buscando com as novas atividades, tentando com criação de suíno, que não acertemos muito, porque não foi muito bem. Aí fomos mudando, sempre continuando com lavoura. E aí veio os filhos, cresceram, começaram a ajudar, tomar conta. E a gente foi assim, trabalhando em comum, junto a toda a família. Aí veio, eles cresceram, o Laudecir principalmente casou, ficou morando, trabalhando junto. E após mais veio os netos, os filhos do Laudecir e da Luciane. E daí a gente viu que as coisas iam crescendo, precisava ter mais umas atividades agrícolas e a área era pequena. E principalmente eles começaram a pensar também na leitaria, uma granja de leite, de produção de leite. E aí eles pensaram e nós já... Passou tanto tempo, a idade diz, tem todo o apoio, a gente vai ajudar, vai compartilhar as ideias, mas a gente pensou que eles tocassem isso aí. A gente deixou para eles organizar, trabalhar, a gente está ali, a gente acompanha, é uma atividade que a gente cresce juntos. Assim, a gente está vendo que está indo bem, só... É uma atividade que demora a dar um retorno e os custos são altos. Maravilha. Seu Laudecir, conta pra gente como é que foi quando você, de rapazote já, começou a trabalhar aí junto com teu pai, tua mãe, teus irmãos, e como era a propriedade naquela época? Primeiramente, o meu boa tarde. A gente começou desde pequeno, o pai sempre dizia... Primeiramente, vocês têm que estudar, né? Ele deu todo o apoio, deu todas as condições para a gente estudar, que na época era diferente do que hoje tem, né? Eu sei que eu acabei terminando o primeiro grau, eu ia todo dia de casa, quando não ia de bicicleta, de a pé muitas vezes, quando era molhado, de trator, que na época tinha, e para a gente tentar estudar um pouco, né, para ver, conhecer um pouco da realidade, como é que tá, para nós, e sempre teve o apoio do pai e a mãe para a gente estudar e depois o serviço, né, que vinha vindo ou não. E daí a gente foi crescendo aí, junto com os irmãos, com os outros, depois eles, nós somos uma família de 5 irmãos, uns casaram, saíram para fora, outros acabaram estudando também, e hoje nós continuamos aí na propriedade, estamos aí até hoje. E como era naquela época a principal atividade da propriedade, quando vocês começaram a trabalhar junto aí com o seu pai e a sua mãe? Como o pai mencionou, na época aí nós trabalhava com algumas vaquinhas de leite, né? Me lembro bem que a mãe sempre tirava leite, nós ajudava ela, o pai também, mas o pai ficava mais na parte de lavoura, né? Que tinha
e criação de porcos, suínos. Depois a gente optou, daí quando eu casei com a Luciane, a gente começou a aumentar um pouco o leite, coisa e outra, mas como a nossa área aqui é pequena, né? Então nós não tinha condição de aumentar o rebanho, né? Porque na verdade a nossa área é mais longe, não tinha como nós manusear esse gado para outra área, né? E daí se optou a nós fazer um confinamento de vaca leiteira aí para continuar expandir um pouco mais, né? Maravilha. Luciane, conta pra gente como é que foi quando você chegou na família, né? Pra começar a trabalhar junto, como era a realidade e como é que foi pra ti esse momento? Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Igor. Satisfação de receber vocês aqui. Faz 26 anos que eu tô morando aqui, nós casamos e eu vim morar aqui. Quando que eu vim aqui, nós tinha, como se colocou, na questão de leite, eu já vinha numa família que já tinha uma tradição um pouco maior de leite. Nós trabalhávamos já há muito tempo com leite. Aqui tinha algumas vaquinhas, não era assim visado a produção do leite como principal na propriedade. Nós até demoramos um tempo, ficamos uma quantia de vacas e coisa. Depois as crianças, teve uma época até que nós tinha até bastantinha vaca, mas questão de lavoura e como era só nós dois, nós não conseguimos manter as vacas, sabe? Os guri eram pequenos, nós nem tinha ainda Lauane, e os guri eram pequenos, um ia na aula e outro era pequeno, daí nós acabamos, teve uma época que nós vendemos fora tudo as vacas, ficamos sem nenhuma. Mas quando tu tem aquela coisa no sangue, você gosta da lida, né? Não demorou muito tempo, nós começamos a voltar a ter e continuamos na atividade. Daí, em 2017 foi, né? Daí o Lucas estava na faculdade, o Luan já estava maior, tinha a Lauane, e daí pagar uma faculdade não é fácil, né? Daí nós sentamos e como a área de terra não era muito grande, um pouco de terra arrendada, nós sentamos e daí decidimos que nós tínhamos que ter uma alternativa, né? A quantia de vacas que nós tinha não era o suficiente para a gente poder ter uma renda maior, ajudar nas despesas que a gente tinha. E questão de arrendamento de terra, nós achamos que o preço era muito, não convinha. Nós ficar arrendando terra e também sair se aventurar para outros mundos. Daí nós decidimos que nós ia fechar as vacas. Até a princípio, quando nós colocamos, nós estávamos com o projeto, nós ia fazer um compost normal. Daí nós pegamos uma assessoria para nos assessorar e conversar. E daí nós falamos com os meninos disseram que apoiavam nós, que ajudavam nós, abraçava a causa junto com nós. E daí nós resolvemos investir mais no leite. Daí nós passamos de 14 vacas de leite para uma capacidade de 50 animais naquela época. Que legal! Vamos agora ao intervalo com os nossos patrocinadores. Voltamos já. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Voltamos no intervalo com os nossos patrocinadores. Hoje estamos em Vila Lângaro. Hoje estamos na comunidade de Linha Salete. Viemos conhecer um pouco da história da Granja Milani. O Laudecir, o seu Laurindo e a Luciane já contaram um pouquinho dos primórdios aí da propriedade. E agora vamos conversar com o Lucas e também o Luan, que vão contar um pouquinho sobre o que você encontra chegando aqui na propriedade da família Milani. Sei que vocês foram pioneiros numa das atividades que é a implantação do compost climatizado. Conta pra gente sobre isso aí. É isso aí, nós naquela época daí decidimos de aumentar a quantia de vaca e partir para um sistema de compost barn para confinar elas.
Daí estudando com o pessoal da consultoria que já atendia nós com as vacas, já vinha desenhando o projeto, daí surgiu essa ideia de tentar fazer um composto climatizado. Como os aviários evoluiu do mesmo jeito, né? A ventilação normal para a climatização foi visto que tinha a possibilidade de fazer o mesmo com as vacas. Já existia esse sistema para freestyle, no caso, mas a cama é muito diferente, né, do composto, daí já muda outros desafios. Daí nós conversamos entre nós e daí o investimento naquela época para fazer um ventilado e um climatizado praticamente não mudava muito, até era pouco menor o climatizado, como era o primeiro, o pessoal ia instalar aí. Daí foi tida a ideia de fazer ele climatizado. Como foi o primeiro, tudo certo e não saiu, como acontece em qualquer sistema, né? Ele tem a parte boa e a parte ruim, mas funciona. Isso aí funciona. Temos aí, ó, vai para 5 anos já. Temos ele fechado e funciona assim. E como é que foi para vocês ter essa novidade dentro da propriedade e tá aprendendo junto, né? Porque foi o primeiro da região sul do país, né? Então, uma inovação para todos, né? Eu acredito que receberam várias visitas também. Assim veio, como nós na verdade já tinha a vaca só solta, já veio pro desafio de fechar e aumentar a quantidade. Nós não tratava com vagão assim no coxo, já não lidava com isso aí, ordenha já era bem mais comum a que nós tinha, né? Daí, na verdade, foi indo essa parte da climatização mesmo, veio junto com tudo o resto que foi aprendido, né? Daí foi aumentada a quantia de vaca, agora ela só fechada, né? Nós tínhamos elas no pasto antes. E pessoal de visita veio bastante mesmo, veio até essas partes que é montada a climatização é importada da China. Veio até o pessoal da China lá para ver se tinha alguma coisa que podia melhorar, se podia modificar alguma coisa para funcionar melhor, né? E o pessoal veio o pessoal de Minas, veio bastante gente visitar mesmo. Que legal. Luan, conta pra gente como é que foi também um pouco desse início de vocês que representam a terceira geração trabalhando na propriedade, né? E quais são aí as atividades de vocês no dia a dia? No começo sempre foi pensado em trabalhar em família, né? Todo mundo ajudar, um ajuda o outro e sempre buscar mais, né? Sempre evoluir, sempre querer coisas melhores e sempre crescer junto, tudo em família. Que bacana. E hoje o que são as responsabilidades de vocês dentro da propriedade? Todo mundo tem o que quer fazer, todo mundo pega junto e as vacas é principal, né? Um não pode fazer, o outro vai lá e faz, sempre se ajudando e sempre um ajuda o outro. Que maravilha. Luciane, gostaria que você contasse um pouquinho sobre essa divisão de tarefas que a gente estava conversando antes, até para o final de semana, né? Se organizar. O Lucas e o Luan já estão trazendo mais gente para a família, né? Mais mão de obra. Então, conta para a gente um pouco dessa divisão e para a organização dos trabalhos do dia a dia aqui na granja. Nós desde o início, até no começo, nós não tínhamos essa divisão de final de semana. Nós trabalhava todo mundo, daí tentava, quando um saía, outro ficava. Depois partiu mais dos meninos mesmo, né? Que daí eles tinham a namorada, daí eles queriam poder sair mais um pouco no final de semana. Daí eles pediram para fazer uma divisão de fim de semana a cada um, tipo fazer um rodízio. E nós iniciamos um domingo, daí nos domingos a gente trabalha, um domingo é eu e o Laudecir, no outro domingo daí é o Lucas com a namorada dele, a Leila, e no outro daí é o Luan com a namorada dele, a Tainara. Daí eles acharam melhor assim, porque daí eles têm mais domingo durante o mês para poder namorar, sair, são jovens, né? Estão na idade de sair e se divertir. Daí a gente tem essa divisão, durante a semana não, durante a semana tem eu e o Laudecir ou o Lucas na ordenha da manhã. Na ordenha do meio-dia é o Luan e um outro menino que nos ajuda aqui no serviço. Ele ajuda na ordenha do meio-dia e nos tratos das vacas. E daí de noite nós temos um casal que nos ajuda, um casal de irmãos, vizinhos, que deles fazem para nós a ordenha da noite. Porque aqui nós temos 3 ordenhas, nós não fizemos 2 ordenhas como a maioria faz, né? Nós temos 3 ordenhas no dia. E daí a questão de trato, o Luan faz o da tarde, como ele ainda estuda de manhã, daí o trato da tarde é o Luan responsável, e o da manhã daí o outro menino. E daí eu fiquei mais responsável com a criação das viseiras, e daí tem as novilhas, que agora nós
Nós não temos mais nada solto, nós fechamos num pavilhão, as novilhas também, estamos tudo daí, não tem mais nada passo, estão tudo fechado, confinado daí aqui. Que bacana, e depois você vai ver tudo isso aí nas imagens produzidas pela Clique Produtora. Vamos agora ao intervalo com os nossos patrocinadores, voltamos já. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Voltamos do intervalo com os nossos patrocinadores. Hoje estamos em Vila Lângaro para a gravação de mais um programa Agro Rotina. Hoje viemos até a comunidade de Linha Salete para conhecer um pouco da história da Granja Milani. Já conhecemos um pouco aí sobre a história, como tudo começou, sobre o momento, né, o que você encontra aqui na propriedade. E agora vamos falar um pouco sobre perspectiva de futuro. Seu Laudecir, conta pra gente o que a gente pode esperar aí da granja, quais são os planos daqui pra frente. Bom, nós, como foi mencionado alguma coisa antes, nós lidamos com lavoura também. Tanto uma parte que precisa para fazer comida para as vacas, que isso envolve bastante, e uma parte para dar mais retorno, para como nós vinha antes a lavoura, né? Então estamos continuando também com lavoura. A expectativa para o futuro, até nós sentamos, que foi comentado anteriormente, com o pessoal da assessoria que dá para nós, foi sentado já há uns 2 anos, eu acho que é, e foi feita uma programação assim para ver o que nós queríamos expandir nos próximos 5 anos. Claro que isso aí conforme vai acontecendo as coisas, a gente vai vendo as dificuldades, as conquistas e coisas, né? Então, o que a gente tem planejado para quando que vai acontecer, a gente não tem uma data assim específica, mas a nossa ideia é de expandir mais um pouco, que é interessante que foi colocado antes, que nós vinha no gado de leite, em torno de 15 animais, né? E hoje nós estamos com 50 animais em lactação, praticamente 50. Então, a gente viu a necessidade nessa avaliação que a gente fez, nesse planejamento, que hoje seria viável para nós dobrar essa quantidade de animais. Mas tudo dentro de uma medida, né? Tem capacidade de fazer comida, tem tudo por trás disso tem toda uma coisa que vem. Então a gente está estudando, foi até feito uns projetos aí para os próximos anos, de nós ampliar já para aumentar porque a gente viu a necessidade assim, que o que nós temos hoje, por exemplo, de maquinários para tocar 50 vacas, maquinários, espaço e a própria situação hoje seria viável tu ter mais animais para difluir mais receita, né? Que maravilha, com certeza, né? Com o planejamento e os pés no chão vai dar tudo certo. Lucas, gostaria que você contasse um pouco aí sobre essa parceria aí da terceira geração com a primeira geração, né? O avô e neto e as engenhosidades, né? São famosos aí na região também pelos trabalhos da engenharia. Conta pra gente um pouco disso. Isso começou, o vô fazia anos já que tinha lá na Vila Lângaro, na cidade, tinha uma agropecuária e uma metalúrgica. Daí fazia, reformava, implemento. O pessoal precisava uma solda, uma coisa, corria lá, que não tinha outro lugar que fazia na cidade na época. Isso ele trabalhou anos lá, daí cansou dessa correria pra frente e pra trás, como morava ainda aqui, só trabalhava lá. Daí resolveu de dar uma parada e trouxe o maquinário pra casa. Mas parar, na verdade, nunca parou. Quando chegou em casa, só instalou ali e já se tracou já no canto do galpão e foi espichando um pouco mais e foi indo. E daí, como eu fiz engenharia mecânica também, porque eu gostava dessa maquinário e lidar com isso aí, daí agora formado quase, daí já nós trabalhamos junto aí. Mais por encomenda mesmo, o pessoal precisa de um implemento mais... eu preciso para mexer uma cama e carregar alguma coisa. Aí tu tenta juntar os dois juntos e algo que ocupe pros dois, no caso, né? Sempre sai alguma coisa, não deixam os clientes na mão. De vez em quando não dá bem certo, mas alguma coisa sai sim.
Que maravilha. Seu Laurindo, conta pra gente como é que é ver hoje a história da família Milani tendo sequência da primeira geração, quando você e a Dona Lourdes iniciaram aqui nessas terras, hoje, vendo aí o seu filho, seus netos, nora, todo mundo junto trabalhando, tendo essa parceria de avô e neto, como é que é pra você? Para mim é muito bom. A gente sempre pensou em trabalhar unidos, toda a família, mas como a gente não tem muito potencial para poder ter outros filhos também junto, não é que a gente está separado, mas cada um tem uma atividade. E foi muito difícil quando nós iniciamos. Nós passamos necessidade, nós começamos assim com muito pouco recurso na lavoura, e a gente foi aumentando, fazendo alguns cursos e tentando, como falei anterior, a gente buscando outras atividades, se especializando numa maneira assim, roubando tecnologia. Que a gente também, como o Luca estava colocando, o Neto, a gente até fabricamos muitos implementos. Talvez o meu orgulho de fazer alguns implementos assim, que só nas grandes fábricas estão fazendo. A gente copia, roubando tecnologia que a gente tem. E a gente passou por outras atividades, a gente tentou sempre trabalhar que ajude não só para a gente, que a gente possa passar também para outras pessoas que aproveitem o que a gente pode fazer. A gente não faz só para si, faz para poder que outras pessoas, outras famílias, copiem também o que possa receber um pouco do nosso trabalho. Fica esse legado, né? Luciane, conta pra gente, ou melhor, deixa um recado para aqueles que nos acompanham, para aqueles que prestigiam o programa AgroRotina. O que você diria para aquelas pessoas ou aquelas famílias que buscam também preparar uma sucessão familiar, como vocês já vieram sucedendo aí, a Dona Lourdes e o seu Laurindo, e agora hoje já está nas rédeas aí do Lucas, do Luan, também das namoradas, né? E vocês, claro, sempre como fiéis conselheiros. Mas o que vocês diriam? Qual o segredo para trabalhar junto e dar sequência à história de uma propriedade? Eu diria assim, eu acho que a gente tem que ter um diálogo, tentar conversar muito em família. E às vezes a gente tem que ceder bastante, né? Eles são jovens, eles têm uma cabeça bem mais avançada do que a gente, e as ideias deles são boas, e deixar eles botar um pouco em prática as ideias que a juventude vem levando. E tá indo assim que a tecnologia está tomando conta muito, e daí pra gente lidar com tecnologia acaba sendo um pouco mais complicado para a gente pegar. E a juventude não, a juventude nasce já, parece que antes de andar já sabem mexer na tecnologia. E eu acho assim, quem tem uma propriedade rural, que tem filho, tem que incentivar, tem que tentar, porque eu acho que o futuro está muito melhor aqui, você segurar eles aqui no interior junto com vocês, dando oportunidade, que tem quem conseguir. Nós estamos trabalhando para isso, trabalhamos já há 5 anos atrás, começando a pensar nisso, e acho que graças a Deus estamos indo para um caminho certo, Deus nos ajudando e nos abençoando, que eu acho que não vai ser da terceira, vamos ter a quarta, quinta geração, acho que tocando a propriedade, que se Deus quiser, a Granja Milani vai perpetuar por muitos e muitos anos ainda. Com certeza, e assim seja, né? Nossos mais desejos sinceros de sucesso a vocês, que todos os sonhos se realizem, né? Todos esses projetos que tem na cabeça possam ser realizados, né? E o programa AgroRotina agradece a vocês, é mais um case de sucesso que a gente pode contar aqui na programação da Rádio Tapejara. Mais uma vez, agradecemos a todos que estiveram com a gente e o nosso agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Sicredi Altos da Serra. Escolha quem apoia o produtor rural. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Adubos Coxilha, 35 anos, parceria que gera produtividade.
Aumente a produtividade e a lucratividade com as sementes Coxilha. Tecnologia Embrapa. O nosso agradecimento, é claro, a todos vocês que nos prestigiam. Aguardamos vocês no próximo episódio. Até lá!